Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse nosso cara a cara com o cliente. Eu já estava com saudade de estar aqui, foram 2 semanas aí afastados, 2 semanas aí fora das lives por conta de problemas de saúde, a garganta não estava boa, o nariz também não foi possível estar aqui, mas estou aqui de volta para esse nosso programa cara a cara com o cliente, aqui de forma simultânea pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e hoje para a gente falar sobre erros, para falar sobre erros de atendimento. Né? O nosso tema de hoje são os 5 erros para você não cometer mais com os seus clientes. Então eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente, e o meu objetivo aqui é te ajudar a aprimorar o seu trabalho com vendas e obter então melhores e maiores resultados. Então, aqui de volta, depois de 2 semanas afastado aqui de volta com você, e vamos entrando logo aqui no nosso tema de hoje, que são os 5 erros para você não cometer mais com os seus clientes. Lembrando que eu não costumo ficar esperando as pessoas entrarem na live, porque depois a gente deixa essa live gravada, e aí fica muito chato para quem assiste gravado, ficar assistindo aquela enrolação toda, esperando as pessoas entrarem. Então, vamos seguindo aqui, vamos logo entrar no nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje. Mas por que então falar sobre erros, né? Por que eu estou querendo tanto falar com você sobre erros de atendimento? Bom, vamos lá. Quando a gente para olhar os erros dos outros, é preciso a gente observar que você evita de cometer esses erros, cometer erros que os outros estão cometendo, se estiver refletindo sobre eles. A gente aprende não só com as nossas experiências, mas aprende também e principalmente no dia a dia, felizmente, com os erros dos outros. Por que eu estou dizendo principalmente? Porque a gente tem uma gama muito maior, felizmente, de erros ou de acertos para observar nas outras pessoas do que simplesmente as nossas experiências, não é verdade? É claro que as nossas experiências para nós são muito mais marcantes, mas em termos de quantidade de experiências, quando a gente observa aí as atividades, as experiências, os erros e acertos das outras pessoas, esse volume é muito maior. Então a gente tem muito mais possibilidades de evitar que a gente cometa os mesmos erros, observando os erros, as falhas e até mesmo os acertos de outras pessoas. E quando a gente observa os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, é claro que se a gente puder refletir a respeito disso, entender o que está errando, por que está errando e como melhorar isso, obviamente também temos muito mais condições de evitar que isso aconteça de novo, né? E evitar que as consequências que a gente já observou que não são positivas aconteçam de novo. Espero e imagino que esteja claro isso para você. O porquê, então, da gente falar sobre os erros, a gente entender essa questão dos principais erros que acontecem aí no atendimento ao cliente no varejo. Uma das principais causas, né, de erro, seja ele no atendimento, seja ele qual for, é a falta de conhecimento, né? É o desconhecimento de que aquilo está acontecendo. Não ter conhecimento ou não ter consciência de que nós estamos errando é uma das principais razões pelas quais nós cometemos o mesmo erro várias vezes, não é verdade? Seja na nossa vida pessoal ou profissional, se a gente comete a mesma falha, o mesmo erro várias vezes, muito provavelmente é porque nós não estamos percebendo, não estamos conscientes de que aquilo está acontecendo. E isso acontece muito na questão do atendimento. Eu vou explicar um pouquinho mais isso para você daqui a pouco. Outra coisa, que identificar, né, os erros, entender, perceber quais são os erros que estão sendo cometidos, ele vai te dar mais entendimento sobre a percepção que o cliente tem com relação ao seu atendimento. Então, se você não tem, vamos voltar aqui um pouquinho, se você não tem a percepção de que um determinado comportamento é inadequado, de um determinado... enrolou a língua agora. De que uma determinada postura no ambiente de trabalho, ou diante do cliente, ou no atendimento é inadequado para aquele momento, é possível que você repita essa atitude, é possível que a sua equipe repita esse comportamento. Então é preciso que a gente identifique quais são as falhas, quais são os erros, o que impacta na percepção de qualidade de atendimento que o cliente tem com relação à sua prestação de serviço, para então evitar que isso aconteça e poder encontrar os pontos de melhoria, poder corrigir isso daí para frente. Tá? Então, identificar os erros é importante, muito importante, para que você possa conhecê-los mais profundamente e evitar que isso aconteça. Então, um dos grandes objetivos da gente aqui hoje é aumentar esse nível de consciência. E o nível de consciência ele é muito
A gente fala muito disso hoje, né? Em várias áreas aí do conhecimento, na questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, mas também aqui na nossa área de atendimento, porque você observa no dia a dia que muitas das falhas que acontecem são falhas simples, falhas até bobas, coisas cotidianas, que só acontecem pela falta de percepção de que aquilo está acontecendo, de que aquilo é inadequado, de que o cliente percebe aquilo como uma falta de qualidade no atendimento. Então é preciso aumentar esse nível de consciência, tá? O assunto parece meio chato por enquanto, mas daqui a pouquinho a gente pega no tranco. Outra razão da gente estar falando disso aqui hoje é justamente pela oportunidade de melhoria. Quando você identifica onde está errando, é onde você tem a possibilidade de melhorar. Inclusive, não estava aqui no roteiro, mas me lembrei agora, quando a gente, no dia a dia, recebe uma crítica de um cliente, recebe uma reclamação, às vezes tem algumas falhas que parecem um pouco, não digo um pouco falsas, né? Quando a gente agradece, diz assim, olha, obrigado por ter falado isso, tal, senão eu não teria percebido. A gente costuma dizer isso muitas vezes para o cliente e parece um pouco falso quando a gente explica isso. Mas se você parar para pensar, de fato, tem muito cliente que sai insatisfeito e jamais volta. Ele não reclama, mas ele não fala nada. E aí você não tem essa possibilidade de corrigir o que está errando. E aí os comportamentos vão sendo repetidos. Então as falhas que estão acontecendo, que não são notadas, que não são conscientes, até porque se você soubesse que estava errando, não estaria mais, as falhas que estão acontecendo que você não tem então consciência, se ninguém te disser, muito provavelmente você vai repetir. Então aquele cliente que chega para reclamar, ele é sim alguém que vem te ajudar, apesar de passar por esse momento de reclamação ser algo muito chato. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu sou ouvidor de empresa também, então recebo reclamações e tenho que resolver essas questões. Ouvir reclamação é algo muito chato, né? Dá um frio na barriga, é muito ruim de verdade, mas isso é uma oportunidade de encontrar os pontos de melhoria e aí então evitar que isso aconteça de novo, seja com esse cliente, seja com outros clientes. Agora, é preciso dizer para você o seguinte, que nós não vamos falar aqui hoje de todos os erros nem de uma gama muito grande deles. A minha ideia aqui é trazer 5 para você, embora tenha feito um levantamento de 37, eu resolvi trazer 5 para você dos erros que eu considero dos principais. Eu não vou dizer que são os principais, não estão elencados assim, mas dentre os principais eu selecionei 5 para a gente comentar aqui hoje, para você verificar se isso não está acontecendo na sua empresa, com você, com alguém da sua equipe, então encontrar esses pontos de melhoria e evitar que isso aconteça então de novo, tá bom? Outra coisa que eu quero evidenciar para você é que eu não tenho pretensão aqui de achar que eu sou o dono da verdade, de achar que o que eu vou dizer para você é 100% verdade em todas as empresas, em todas as situações que acontece com você ou com a sua equipe. Isso certamente acontece em N lugares, mas talvez alguns desses erros que eu vou comentar com você não estejam acontecendo na sua empresa, não estejam acontecendo na sua equipe. Pode ser que as alternativas que eu vou trazer para você aqui para corrigir isso, você não esteja de acordo com elas. E se não tiver, não tem problema também. Pode fazer esse comentário, pode deixar aqui na live ou comentário no vídeo gravado. A gente vai conversar a respeito desse assunto e aí quem sabe encontrar uma outra visão. Quando a gente troca informações, a gente tem muito mais possibilidades de encontrar um caminho melhor, ok? Então, não sou dono da verdade, se você discordar de mim, pode colocar aí, fica à vontade, tá bom? Outra coisa, nenhum de nós, nem mesmo eu ou você, está imune a cometer esses erros. Desses 5 que eu vou dizer para você, certamente eu também já cometi em algum momento. Provavelmente, ou talvez, você ou alguém da sua equipe já tenha cometido também em algum momento. Então, nenhum de nós está imune a isso. Mesmo sabendo que isso está errado, mesmo conhecendo esses erros, eventualmente a gente falha, a gente escorrega, né? A gente é levado pelas próprias emoções ou pelo que está acontecendo ali no ambiente, a gente esquece alguma coisa e acaba cometendo alguma falha. O importante é estar alerta e retomar logo essa consciência e corrigir quando necessário. Então, um outro objetivo, né, eu até ia comentar isso mais para frente, mas tudo bem, vamos voltar aqui. Um outro objetivo desse nosso tema de hoje é justamente deixar você mais alerta, ligar esse sinal de alerta mesmo, para que você possa notar com mais facilidade quando alguma coisa, quando algum problema, quando algum erro estiver acontecendo aí na sua empresa, aí diante dos seus clientes.
Outra coisa é que o que eu vou dizer aqui para você não é uma acusação, muito menos um julgamento, tá? Eu posso até usar algumas palavras mais duras, algumas frases mais duras, mas não é um julgamento isso. É uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre uma situação, refletir sobre problemas que acontecem aos montes aí no varejo, para que a gente evite que isso aconteça dentro da nossa empresa, evite que isso aconteça com a gente, com a nossa equipe e que os nossos clientes saiam insatisfeitos e a gente perca cliente e perca a venda, ok? Então vamos seguindo aqui. Então não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade e também não estou julgando você e a sua equipe. A gente está aqui para encontrar melhores caminhos, ok? Então vamos seguindo. Outra coisa que eu queria comentar contigo antes da gente entrar nos 5 erros mesmo, que cada um de nós, eu, você, a sua equipe, a sua empresa, faz o melhor que pode com os recursos que tem. Essa é uma frase de efeito, mas ela é verdadeira. E a gente pode considerar como um dos recursos que cada um de nós tem, as informações que a gente tem. Então, quando eu trago para você aqui informações sobre insatisfação de atendimento, sobre causas de insatisfação, sobre erros que provocam essa insatisfação, estou te dando informações que de repente não passaram pela sua cabeça, você não parou para refletir sobre esse assunto, isso vai te ajudar a se manter mais alerta, vai te ajudar a evitar que aconteça. Então, informação é um recurso muito importante para que você possa gerir o seu próprio comportamento, o comportamento da sua equipe diante dos seus clientes. Quanto mais informação a gente tem, mais preparo para tomar as decisões, mais preparo para poder lidar com o cliente no dia a dia, ok? Então, quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente está. Outra coisa, também é um grande recurso a nossa própria consciência. Eu já falei aqui com você sobre nível de consciência, sobre elevar o nosso nível de consciência sobre o que está acontecendo, sobre falhas que a gente pode estar tendo no trabalho, que a nossa equipe pode estar tendo no trabalho. Então, elevar esse nível de consciência é muito importante. E a consciência também é um recurso. Então, aquilo que impacta a percepção do nosso cliente com relação à qualidade do atendimento, com relação à qualidade do serviço, nem sempre está consciente, né? Nem sempre nós estamos conscientes disso. Então, quanto mais informação a gente tem, quanto maior for o nosso nível de consciência, mais a gente vai notar aquilo que vai influenciar a percepção do nosso cliente. Lembrando que qualidade de atendimento é qualidade percebida e não qualidade real, tá ok? Então não adianta eu achar que meu atendimento é muito bom, ou o meu produto ser muito bom, eu estar dando todas as informações que eu entendo que são necessárias, mas se o meu cliente não percebe o meu atendimento como um atendimento de qualidade, tudo vai por água abaixo. O que importa de fato é a percepção dele, ok? Então é preciso que nós estejamos muito conscientes do que a gente está fazendo. Então essas informações são muito importantes para você. Agora, antes da gente entrar fundo mesmo nos 5 erros aqui, eu quero te pedir para se livrar das objeções, porque senão eu não posso te ajudar. E o que é isso, Fábio? É se livrar daquele pensamentozinho que fica ali martelando, fico lembrando até daqueles desenhinhos que a gente assistia quando criança, né? Que tinha um anjinho e tinha um diabinho do outro lado, e aquele diabinho ficava falando coisas no nosso ouvido, dizendo assim, mas isso não funciona, isso não dá certo, ou não é bem assim, ou isso está errado. A gente tem essa vozinha na cabeça da gente, né? Então essas objeções, essas coisas que a gente fica pensando, questionando aquilo que está sendo dito, ao invés de manter a mente aberta, de manter o ouvido aberto, de refletir sobre o que está ali, porque pode ser que a gente não concorde, pode ser que não funcione para a gente e está tudo certo. Mas se a gente não se der essa oportunidade de ouvir, de refletir e ver se isso vai funcionar ou não na nossa empresa, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Então, te peço para se livrar dessas objeções, senão eu não posso te ajudar. E nem mesmo você pode se ajudar, ok? Pode ser que esteja passando aí pela sua cabeça uma frasezinha do tipo assim, mas eu tenho já muita experiência, eu estou há muitos anos nesse negócio, eu estou há muitos anos em vendas, eu estou há muitos anos atendendo cliente, eu já sei o que fazer. E aí eu queria te fazer algumas perguntas para você refletir sobre esse assunto. Você vai me dizer que depois de muitos anos de experiência, a sua energia não cai em nenhum momento? Que você não se sente sem vontade em alguns momentos? Eu duvido que isso não aconteça com você. Acontece comigo em muitos momentos. Tenho certeza que isso acontece também contigo. Outra coisa, vai me dizer que a empolgação que você tinha quando começou a trabalhar nessa área de vendas, nessa área de negócios, continua sendo a mesma hoje? Muito provavelmente não, em alguns momentos pelo menos. Vai me dizer que você tem as mesmas preocupações
né, em prestar o melhor serviço, em mostrar serviço que você tinha quando começou nessa profissão anos atrás? É possível que em alguns momentos não. É possível que em alguns momentos não. Outra pergunta para você. Vai me dizer que toda pessoa experiente não falha? Estou aqui para dizer para você que isso não é um estudo científico, mas existem muitas informações que dizem que a maior parte dos erros médicos acontecem com os médicos mais experientes, não é com os médicos mais novatos. Isso não é um estudo científico, tá? São informações que eu estou trazendo para você como indícios apenas. Isso acontece com os vendedores também. Os vendedores mais experientes são os que mais cometem erros bobos. Então, vai me dizer que isso não acontece em nenhum momento com ninguém aí da sua empresa, não acontece com você? Então reflita a respeito disso. Talvez esteja passando também aí pela sua cabeça uma frasezinha assim, mas eu já participei de muitos treinamentos, eu estou aqui há tantos anos, já participei de muita palestra, treinamento, seminário, já li muitos livros e tal. Ok, agora responda para você mesmo, tudo que você aprendeu nesses treinamentos você colocou em prática ao longo desses anos todos? Você tem colocado no dia a dia, em prática, tudo aquilo que você aprendeu nesses treinamentos? Não precisa dizer para mim não, mas reflita sobre isso. Tudo que você aprendeu continua igual? O seu mercado de hoje é igual ao mercado de quando você começou a trabalhar? Seu mercado de hoje é igual ao que era um ano atrás, antes dessa pandemia maluca aí fora? Certamente que não. Certamente que não. O seu cliente hoje decide da mesma forma como ele decidia um ano atrás? Um ano e meio atrás, 2 anos atrás? Certamente que não. Outra coisa, outra pergunta que eu quero fazer para você. De repente pode estar pensando aí, mas eu atendo muito bem, Fábio, eu estou tranquilo com relação a isso. Eu sei que meu atendimento é top, eu atendo muito bem. Ok. Você conhece algum vendedor que diga o contrário? Eu não conheço. Conhece algum vendedor que tenha dito para você alguma vez assim, olha, meu atendimento é péssimo. Eu não sei atender. Eu atendo mal os meus clientes. Não conheço nenhum que tenha dito isso um dia. Então, se você pensa isso, provavelmente todos os seus colegas de trabalho também pensem assim. É bom a gente refletir um pouquinho a respeito desse assunto, não acha? Se não houvesse o que melhorar, nós não teríamos aquela estatística que eu já tenho dito muitas vezes aqui para você, de mais de 60% dos clientes insatisfeitos com os atendimentos que eles recebem. Concorda comigo? Se isso fosse verdade, né? Se todo vendedor atendesse bem, certamente nós não teríamos essa estatística maluca. Então, repito, livre-se dessas objeções, dessa vozinha que fica na cabeça, senão eu não posso te ajudar e nem mesmo você pode se ajudar. Quando eu escrevi esse livro aqui, Será que é óbvio? O Poder do Atendimento, eu falei muito sobre essa questão dos erros. No segundo capítulo aqui, eu vou te pedir licença para ler um trechinho dele para você, para a gente poder comentar a respeito, tudo bem? Então, no segundo capítulo, eu falo sobre erros, aponto diversos erros que acontecem no atendimento ao cliente. Esse capítulo é chamado de Encarando o Problema de Frente. Eu vou ler só um trechinho para você, que diz o seguinte, Infelizmente, há muitos... Opa, estou pulando um pedaço aqui para você. Vamos lá. Infelizmente, muitas pessoas agem de forma pouco profissional no ambiente de trabalho e, pior, diante dos clientes. Tratam o cliente como se fosse qualquer um, como alguém que está ali para atrapalhar o trabalho delas. Se ele chega cedo, é porque não tem mais o que fazer. O cliente chega e o cara pensa e às vezes até fala: nossa, mas já? Se o cara chegar perto da hora do almoço, aí é azar, né? Nossa, é muito azar, não podia ter vindo mais cedo ou depois que eu já tivesse saído? Se chega quando a loja está fechando, aí então é um inferno. PQP, né? Não vou dizer palavrão aqui para você hoje. Tem gente que não se toca. Cara, é dessa forma que eu abro o segundo capítulo para a gente falar um pouco sobre os erros de atendimento, para evidenciar aquilo que mais acontece no dia a dia, inclusive daqueles profissionais mais experientes e que o cliente percebe isso. Aí a percepção que ele tem de qualidade de prestação de serviço, qualidade de atendimento, vai lá embaixo. E aí todo o investimento que se faz para trazer cliente novo, para manter cliente dentro da loja, para poder divulgar a loja, divulgar os produtos, vai por água abaixo. Porque o cliente entra na empresa e sai com essa percepção, com essa sensação e vai cair nos braços da concorrência. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre 5 desses diversos erros que eu comentei no livro Será que é óbvio?
Será que é óbito? Não, né? Será que é óbvio? Olha lá, eu mesmo publico o livro e saio errando o nome dele aqui, tudo bem. Será que é óbvio o poder do atendimento? Vamos seguindo aqui então. Então vamos falar então sobre 5 erros para você. O primeiro deles que eu quero trazer aqui é a falta de atenção. Você já deve ter notado, pelo menos como cliente em diversas situações, o cliente entrando numa loja e não sendo notado, né? Não sendo abordado por ninguém, entrando numa loja de departamento, por exemplo, entra numa porta, sai pela outra e ninguém percebe a presença do cliente. Sai com aquela sensação total de indiferença, de não ter sido notado, de não ter sido prestigiado dentro da empresa. O cliente fica vagando pela loja e ninguém sequer o cumprimenta, ninguém sequer sorri para ele, ninguém sequer deseja um bom dia para esse cara. E aí, cara, a atenção é primordial no atendimento. Não existe nada mais importante no atendimento do que a atenção. É olhar no olho do cliente, é cumprimentar o cliente. Não é ser pegajoso, não é aquele cara carrapato que gruda no cliente e não larga mais. Não é isso, mas é mostrar para o cliente que ele é bem-vindo, que ele é convidado, que ele é um convidado especial dentro da empresa. Então, dá as boas-vindas para ele, é claro, deixar à vontade, mas dá as boas-vindas, receber com um sorriso no rosto, isso é tão óbvio. Mas a gente entra numa série de empresas por aí, as pessoas não olham na nossa cara, vai dizer que é mentira, vai dizer que isso não aconteceu com você já numa série de lugares. Então, isso é tão óbvio que não deveria estar sendo repetido aqui, nem precisaria estar citando isso no livro, mas, como diz o nome do livro, né? Será que é óbvio mesmo? Porque acontece muito. Então, a falta de atenção é o que acontece corriqueiramente em grande parte das empresas do varejo. Então, observe, preste atenção se você ou alguém da sua equipe não está cometendo essa falha, ou por excesso de trabalho, ou porque está cansado, ou porque a energia caiu, sei lá, seja lá qual for a desculpa, não o motivo, a desculpa que você vai dar para você mesmo ou para a sua equipe, mas se isso não está acontecendo aí em alguns momentos, do cliente entrar e ninguém perceber, ninguém dar atenção para ele, ninguém olhar para a cara dele. Então, atenção é um ponto fundamental. O segundo erro que eu quero trazer para você, que acontece demais, é falar mais do que ouvir. Sabe aquele estigma do vendedor, né? Aquele famoso conceito, ou preconceito, ou pré-conceito que a gente tem com uma série de vendedores, de que o vendedor é um cara comunicativo, falante, enrolador. Isso tem a ver com essas pessoas que falam mais do que escutam, que não estão preocupadas em ouvir as respostas do cliente, estão preocupadas em falar só. Então, é claro que é preciso conversar, é preciso saber falar, mas é preciso saber perguntar, é preciso saber quando falar e o que falar. É preciso que o cliente fale muito mais do que você, muito mais do que a sua equipe. Só que tem muito vendedor que fala o tempo todo. Né? Fala no ouvido do cliente, não deixa ele falar em momento nenhum, não pergunta o que ele está precisando, não levanta necessidades, não entende as necessidades dele. E aí acaba tentando vender aquilo que ele não quer, acaba tentando vender aquilo que ele não precisa e dá tudo errado. Dá tudo errado. Então, aquele cara que fala mais do que escuta, fala mais do que o cliente, muito provavelmente vai perder vendas, vai perder o cliente e o cliente ainda vai sair dali com aquela sensação de caraca, que vendedor mala, que cara chato. Putz, nossa, se eu tiver que voltar aqui, eu não quero ser atendido por esse cara mais de jeito nenhum. Isso se eu voltar aqui. Então, é muito importante você se atentar a esse detalhe. Converse com a sua equipe, converse com seus colegas de trabalho. É preciso que o cliente tenha a oportunidade de falar mais do que você e que você levante necessidades. Então, o cara que fala mais do que o cliente certamente está pisando na bola. Outro erro que eu quero trazer para você aqui é discutir com o cliente. E aí, eu quero trazer para você frases que estão nesse livro. Aqui. Diz o seguinte, em situações de conflito, pouco vai importar se os seus argumentos estão certos ou errados. É a maneira como você age que determina o resultado, quem ganha e quem perde. O que eu quero dizer com isso? Acho que está muito claro, né? Quando o cliente entra em conflito com você, quando ele está insatisfeito com alguma coisa, e acontece isso em todos os lugares, em todas as empresas, porque mesmo que você tenha um bom produto, um bom serviço, que você tenha um serviço de qualidade,
eventualmente erros acontecem, falhas acontecem, ou então a percepção do cliente é diferente da sua. E aí ele pode estar insatisfeito com alguma coisa, ele criou alguma expectativa que não foi atendida, e aí ele está insatisfeito. E aí é preciso lidar com isso, é preciso saber lidar com isso. Só que tem muita gente que não tem controle emocional, não tem inteligência emocional, não consegue lidar com situações de insatisfação, com situações de conflito com o cliente e acaba discutindo com ele e pior, no meio de um monte de gente. E aí você tenta apagar um incêndio tacando mais fogo. Tende a não dar certo, tende a não funcionar, né? Então é preciso que em situações de conflito você evite estar certo, querer estar certo. É preciso solucionar a questão, independente se você está certo ou errado. Se o seu argumento está certo ou errado, é a maneira como você age que vai determinar se vai dar certo ou se não vai dar certo. E eu falo isso por experiência própria, mais de 10 anos trabalhando com ouvidoria. Na hora de atender os clientes que estão insatisfeitos, nem sempre eles têm razão. Aquela famosa frase que o cliente tem sempre razão não é verdade. E eu cito isso aqui, não é verdade. Às vezes ele não tem razão, muitas vezes não tem. Só que, se a postura for de mostrar para o cliente que ele não tem razão, vai dar errado. É tacar fogo para apagar incêndio. Então é preciso que a postura seja outra, que a forma de lidar com essa insatisfação não seja querendo provar que o cliente está errado. E aí é claro que cada situação é uma situação. Como você vai lidar com isso depende de qual é o problema, né? Depende de qual é o problema. É preciso que você acolha o cliente, que você demonstre para ele o interesse em solucionar a questão e depois construa junto com ele a solução. Em outro momento a gente fala só sobre resolução de conflito aqui, tá bom? Mas basicamente é isso. Acolhimento e aí interação para poder mostrar que você está interessado e realmente tem que estar interessado em solucionar e depois construir junto com o cliente a solução. Ok? Tem uma outra frase no livro que fala sobre isso, que diz o seguinte: nem sempre você vai conseguir evitar os conflitos. É verdade. No entanto, é preciso ter sabedoria e serenidade para, primeiro, não piorar a situação e, segundo, buscar a solução. Isso também são frases que eu tenho aqui no livro falando sobre esse assunto. Então, discutir com o cliente não é uma opção. Costumo dizer que quando você faz isso, você perde a venda, perde o cliente e ainda perde a razão. Então, discutir com o cliente é um erro que acontece demais com o vendedor despreparado. É preciso que você pense estrategicamente. Não queira ter razão. Queira solucionar o problema, queira solucionar a questão, queira manter a venda, queira manter o cliente, especialmente manter o cliente, ok? Eu vou trazer um exemplo para você de algo que aconteceu com a minha equipe da semana passada para cá. Nós tivemos um desentendimento com um cliente por causa de um produto, por causa de parafuso, por incrível que pareça, por causa de parafuso. E aí o que aconteceu? O cliente estava insatisfeito, ele tem a razão dele. E nós tínhamos que explicar isso para o cliente. Os vendedores não souberam explicar, não conseguiram se entender com o cliente, e aí eu fui lá conversar com ele. Ok, se eu tivesse que entrar no embate com ele daquilo que estava certo ou que estava errado, a gente não teria chegado a um consenso, não teria conseguido resolver o problema. Então o jeito foi ouvir o cliente, procurar entender o que precisava ser resolvido, até o momento que eu disse para ele: ok, isso vai ser resolvido, né? Fique tranquilo, no que eu posso te ajudar? O que o senhor espera de mim? Como é que eu posso ajudar? E aí ele foi falando o que ele gostaria que acontecesse e nós fomos construindo a solução juntos. Foi muito tranquilo de resolver, ninguém se exaltou, o cliente não se exaltou, mas quem não conseguiu resolver isso por estar tentando mostrar para o cliente que estava com a razão, né? Quem estava tentando mostrar que estava com a razão não conseguiu resolver. Né? Então foi preciso lidar com isso de uma outra forma. Então, perceba isso no seu dia a dia. Se você estiver tentando mostrar para o cliente que você tem razão, muito provavelmente você perca a razão em algum momento, tá bom? Pense estrategicamente. Às vezes o vendedor diz assim: mas eu não quero que esse cliente volte mais, eu prefiro que ele vá embora e tal. Tudo bem, talvez um cliente como esse seja bom que não volte mesmo, né? Tem gente que fala que não demitiu o cliente, mas o cliente pode até não voltar mais, mas eu prefiro que, se ele não voltar mais, que ele também não fale mal de mim, que ele também não fale mal da nossa empresa, que ele também não fale mal dos nossos produtos, mal do nosso serviço, ok? Então, o cliente ele tem um valor não só naquele momento. Já ouviu falar no conceito de lifetime value, que é o valor, o tempo, né, o conceito de valor do cliente ao longo do tempo? O cliente pode estar comprando parafuso hoje, mas nada impede que ele compre um produto maior amanhã e no ano que vem e no outro ano também, que ele possa recomendar a empresa para outros clientes. Ao contrário,
Se ele sair insatisfeito, além de não comprar e não voltar, ele pode sair então nos prejudicando, né? Fazendo com que outros clientes tenham uma visão negativa ao nosso respeito. Então é importante lidar com aquela situação estrategicamente, mesmo que ali, naquele momento, a solução não seja a melhor para nós, ok? Quarto item aqui para você, linguagem inadequada. E aí a gente pode englobar várias coisas, né? O excesso de informalidade e intimidade, o excesso de formalidade, que os dois extremos não são bons, e linguagem técnica demais, uma linguagem muito específica. Quando a gente fala de excesso de informalidade ou de intimidade, pode ser muito claro isso, mas, por exemplo, muita gente tem o hábito de tratar o cliente com alguns codinomes, né? Meu querido, meu amor, minha flor, minha querida, minha linda, e assim vai. Tem cliente que vai gostar disso, ou tem cliente que não vai se importar com isso, mas tem cliente que realmente vai abominar isso, porque vai se sentir ferido na sua intimidade, vai se sentir que o seu espaço foi invadido. Então, para evitar que você entre em conflito com algum cliente e você não saiba quais são os valores dele, o que é importante para ele, então vamos evitar os extremos. Vamos evitar essa intimidade exagerada, mesmo que seja um conhecido seu, mesmo que seja alguém que você até já considera um amigo por ser cliente há bastante tempo. Evite o excesso de intimidade, porque embora seja um cliente de longa data, se ele estiver de mau humor, se ele estiver insatisfeito com alguma coisa, se ele estiver irritado, a percepção que ele vai ter naquele momento é diferente, a reação que ele vai ter é diferente. Tenta colocar a mão num cachorro bravo, um cachorro que está com raiva, ele vai te morder. Pode ser uma metáfora muito estranha, mas é a realidade. A pessoa que está com raiva, a pior coisa que tem é você tentar acalmá-la muitas vezes, né? Ela vai ficar com mais raiva ainda, né? Então, se o cliente tiver com algum problema, às vezes lá fora, ele pode trazer tudo isso aqui para o ambiente, né, da tua empresa, ele pode trazer isso para você. Então é preciso você evitar algumas coisas que possam, de alguma forma, deixá-lo insatisfeito, de alguma forma incomodá-lo. Então evite esses exageros, tanto do excesso da formalidade, quanto do excesso da intimidade, da informalidade. E quando eu falo de linguagem técnica específica demais, cada segmento tem algum linguajar específico, né? Então se você trabalha com loja de roupa, com loja de calçado, com loja de autopeça, com loja de carro, cada segmento tem seu linguajar, tem algumas coisas que acontecem só no seu segmento ou mais especificamente ali. E o cliente não é obrigado a conhecer esses termos, não é obrigado a conhecer como funciona o seu negócio, como funciona a sua empresa. Ele pode até conhecer eventualmente, mas ele não é obrigado. E aí alguns termos podem parecer, primeiro podem fazer com que o cliente não entenda nada do que você está dizendo, né? Seja uma argumentação muito estranha. Segundo, pode parecer que você está querendo enrolá-lo usando esses termos muito estranhos. E terceiro, que vai impactar aqui no nosso quinto item de hoje, vai parecer soberba demais. Esse é o nosso quinto item de hoje, a soberba. A soberba, ele está presente no atendimento com desdém, por exemplo, quando eventualmente o cliente sabe menos do que você, sabe menos do que a sua equipe, quando ele acha que sabe de alguma coisa que na verdade não sabe muito bem. Por exemplo, você trabalha com alguma coisa que é muito técnica, ou você tem um produto que você conhece muito profundamente, mas o seu cliente não conhece muito bem, e ele acha que conhece, e você, de repente, até com um sorrisinho, né, aquele sorrisinho meio falso, pode demonstrar para ele, que tá desdenhando, que tá debochando dele, que tá considerando que ele é inferior, que ele é ignorante, que ele não sabe de nada. Então é muito delicada essa questão da comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Porque às vezes você não fala nada, mas só o olhar, ou só o movimento da boca, só o movimento do rosto, sei lá, a maneira como você morde a boca, vai demonstrar para o cliente aquilo que você está pensando de verdade. E aí pode parecer que você se acha mais importante do que ele. Aí a soberba pode te derrubar. O cliente vai ter uma percepção muito negativa a seu respeito, a respeito da sua empresa, a respeito da prestação do serviço da sua empresa. Muito provavelmente você perca a venda, perca o cliente, perca suas indicações. Como disse agora há pouco, é preciso pensar estrategicamente, agir estrategicamente na questão do atendimento. Então, cuidado com a soberba.
E eu vou novamente repetir para você o que eu já disse. Evite as objeções, tire de lado as objeções. Quando eu digo isso para você de cuidado com a soberba, cuidado para não ficar pensando assim, Fábio, pelo amor de Deus, eu não faço isso, minha equipe também não. Cuidado, eventualmente a gente pode cair nessa cilada de achar que sabe mais ou achar que é mais importante do que o cliente. E de fato a gente sabe que sem o cliente a nossa empresa não existe, nada existe dentro da nossa empresa, ok? Então cuidado, muito cuidado com relação a isso. Então falar muito de si mesmo, por exemplo, falar muito do que você é, do que você sabe, do que você tem, enaltecer muito as qualidades da sua empresa, pode parecer soberba, pode parecer que você é metido mesmo. Então muito cuidado com isso. Eu queria ler para você um parágrafozinho desse livro aqui de novo, para a gente poder se encaminhar aqui para o final. Diz o seguinte, antes de chegar nele, eu vou repetir para você, livres das objeções, senão eu não posso te ajudar e você também não, ok? Vou repetir para você o seguinte, ao longo desse livro, em muitos momentos eu reconheço a complexidade e a dificuldade que é essa tarefa de atender pessoas. Somos humanos, não sabemos tudo e ainda temos que lidar com as nossas próprias emoções. Equilibrar razão e emoção é um aprendizado para a vida inteira. Mas essa condição de eterno aprendiz não tira de nós a responsabilidade sobre as nossas próprias ações. Então, mesmo que nós estejamos sempre aprendendo, sempre nos desenvolvendo, corremos sempre o risco de falhar, mas temos ainda assim a responsabilidade com relação aos nossos comportamentos. Então é preciso se atentar a cada um desses detalhes, especialmente diante de seus clientes. Então seja o observador, reflita sobre a sua postura, sobre a postura da sua equipe, reflita sobre a postura dos seus colegas de trabalho, especialmente diante dos clientes. Identifique os pontos de melhoria, estejam alertas, estejam cada vez mais conscientes da maneira como vocês estão agindo, como você está agindo diante dos seus clientes. Ok? Então, para a gente encerrar aqui e eu parar de falar ok, que hoje eu já falei pelo menos uns 10, eu acho, para a gente poder se encaminhar aqui para o final, eu quero dar duas recomendações para você. A primeira delas é que você leia esse livro aqui. Tem diversos outros erros, não dava para eu trazer todos aqui para você. São 37 ao todo que eu listei para a gente poder conversar aqui. Então, a maior parte desses erros está nesse livro aqui. Então, leia. Será que é óbvio o poder do atendimento? Se você não sabe onde encontrar, se você estiver aqui no Instagram me assistindo, depois manda um direct para mim e eu te falo onde você vai achar. Se você estiver pelo Facebook ou pelo Instagram, eu acabei de postar aí um comentário direto aí na live para você poder saber onde encontrar esse livro. E a segunda recomendação que eu quero te dar aqui é que, como eu disse para você, são 37 erros. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, quiser conversar comigo a respeito desses 37 erros, manda uma mensagem para mim no direct ou deixa um comentário aí, eu entro em contato com você. A gente marca um bate-papo pelo Zoom e vamos aí entrar mais a fundo nesses assuntos para a gente discutir os erros mais comuns e que você deve evitar aí na sua empresa. Tá bom? Então, fica aqui à sua disposição, manda mensagem para mim, vamos conversar a respeito. Eu sou Fábio Fração, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu? Na quinta-feira eu te espero aqui para o nosso Falando de Negócios e na semana que vem, de novo aqui no Cara a Cara com o Cliente, sempre às 21h30, aqui de maneira simultânea pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Um grande abraço, bom descanso, tchau, tchau!